Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto, a turma do horário EF Tarde. Pessoal, dentro da nossa aula de hoje, foi colocada uma atividade para vocês, onde vocês vão exercitar tudo aquilo que foi dito na nossa aula de terça-feira. Então, quando você abre essa atividade, o que está apresentado aqui para vocês? É um roteiro, que nada mais é do que um exercício de reforço do aprendizado, tá? A gente explica aqui das folhas A1 a A5, são indicadas uma série de componentes representados na vista isométrica, cujo par das dimensões da peça estão apresentadas diretamente no componente. A determinação das demais dimensões da peça ficará a critério de cada aluno projetista, de forma individual. Lembrando que essa atividade, ela não tem intuito de ganho de nota, e sim de ganho de conhecimento. O aluno deverá desenhar à mão livre, é permitido o uso de ferramentas manuais de desenho, como régua, transferidor, compasso, etc. Caso você tenha, eu vou mostrar para vocês apenas a mão livre, tá? As vistas ortográficas necessárias de cada componente apresentado. Ou seja, vocês vão avaliar quais são todas as vistas necessárias para expressar um determinado componente. Eu preciso da frontal, todo desenho tem uma vista frontal. Eu preciso da superior, da lateral esquerda, da lateral direita. Então, vocês decidem quais são as vistas necessárias, né? De tal forma que todos os componentes sejam detalhados. O aluno deverá também aplicar o posicionamento das vistas de forma correta, né? Nas proporções do componente e manter a uniformidade do traço. Nós vimos que a aula passada a gente discutiu sobre o quê? A questão das vistas, né? O posicionamento das vistas, a vista frontal está posicionada superior, se eu olho de cima ela está embaixo, a lateral esquerda, se eu olho da esquerda ela está na direita, né? E assim por diante. Elas têm a mesma proporção de tamanho e o alinhamento dentro da folha, ok? No entanto, quando você vai ver todo esse sistema, você vai olhar aqui fala só que não tem valor de pontuação, né? É permitido o uso do software como ferramenta de auxílio. Vamos lá. Coloquei aqui para vocês algumas pecinhas. Então, essa aqui, por exemplo, seria a primeira peça. Dentro da folha, a gente tem aqui um papel milimetrado dentro dela. Quem puder imprimir, sem problema nenhum. O professor não consiga imprimir, não tem problema. Você vai poder trabalhar com uma folha A4 comum, como esta, que eu vou fazer com vocês. Professor, eu tenho impressora, eu gostaria de colocar um papel milimetrado. Dentro do próprio AVA aqui, a gente já disponibilizou para vocês o papel milimetrado também. Como também, se você imprimir atividade, tem aqui a nossa folha. Então, tem a primeira peça, segunda peça, terceira peça, quarta peça e, por último, uma montagem, tá? O que nós pedimos aqui nessa atividade? Que você represente esses objetos, né? Aqui no caso é a montagem completa, neste caso aqui seria essa peça, aqui essa outra peça. Você represente toda essa peça de forma técnica nas vistas dentro do papel milimetrado. Professor, eu não sei nem para onde vai. Não tem problema, nós estamos aqui hoje para aprender e demonstrar para vocês como fazer isso, ok? Então, por exemplo, vamos lá. Para a gente entender melhor esse sistema, eu vou só projetar aqui, primeiramente, o papel que nós vamos usar e o nosso PDF. Então, vocês estão olhando aí duas câmeras agora, tá? Essa câmera lateral nossa, deixa eu só abrir as minhas telas aqui também. Nessa tela lateral, vocês estão vendo, por exemplo, um PDF 3D dessa peça, que é a peça número 3. Dentro do AVA, só um instante. Dentro do AVA aqui, eu coloquei o PDF 3D das 5 peças. Então, você tem tanto da peça 1. Ele não vai abrir aqui porque é um PDF 3D, tá? Mas você tem o PDF das 3 peças e o roteiro. Professor, eu precisava aqui o papel milimetrado. Onde eu tenho o papel milimetrado? Se você voltar aqui, ó, papel milimetrado, ó, você consegue baixar ele. Tá? Papel milimetrado. Então, aqui você tem um PDF 3D de todas as peças, como está demonstrado aqui, ó. Um instante.
como está demonstrado aqui na peça. Tá? Então, eu escolhi essa pecinha aqui, que é a pecinha número 3, para a gente fazer algumas decisões e trabalhar em relação ao comportamento da mesma. Ok? Por exemplo, vamos lá. Com o papel A4, uma folha comum, que a gente tem no nosso dia a dia na nossa casa, auxílio ou de um lápis, né? Ou de uma lapiseira, com o uso ou não de uma régua, você pode pegar ferramentas básicas do seu dia a dia e fazer esta atividade. Professor, eu não tenho uma régua, não tem problema, você pode trabalhar aí sem régua. Professor, só tem o lápis ou lapiseira, também sem problema nenhum, você pode trabalhar com um dos dois. E uma borracha aí necessária para apagar algumas peças. Então, a gente tem a nossa folha. Primeira estratégia de desenho, muito interessante, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração sempre é a estratégia. Então, eu vou olhar aqui a nossa peça e vamos ver o quê? Qual seria a vista frontal da nossa peça, né? Se eu olhar ela nessa posição, se eu olhar ela nessa posição, se eu olhar ela nessa posição, se eu olhar ela nesta posição. Vamos dizer que essa aqui, ó, seria a posição número 1, posição número 2, e vejam só, se eu pegar ela e colocar ela nessa posição, veja que a posição número 2 e essa aqui, que poderia ser a número 3, são iguais, né? Ó. Essa lateral é a mesma que se eu pegar a peça nessa lateral. Para vocês, aqui seria a vista frontal ou essa aqui seria a vista frontal? A número 1. Essa aqui, né? Legal, tranquilo. A partir dessa peça, a gente já consegue fazer uma memorização, um raciocínio, uma estratégia que, observe, essa peça aqui, ela parece complexa, mas se eu desenhar essa vista dela aqui, ó, correto? Como sendo uma vista. Se eu desenhar essa outra vista dela, seria necessário desenhar, por exemplo, a vista superior dela, que se eu olhar ela de cima, eu vou ver ela assim. Veja que a superior e a lateral, elas ficariam iguais, né? Então, essa peça, a grosso modo, basta 2 vistas para poder representá-la por completo. Ou seja, eu não preciso fazer, eu preciso da vista frontal, mas eu não preciso fazer, por exemplo, a vista frontal, superior e lateral, sendo que a superior e a lateral, elas seriam similares. Para auxiliar nesse raciocínio, caso alguém não esteja entendendo, eu vou mudar uma tela aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Eu desenhei essa peça aqui no SolidWorks para a gente fazer esse comparativo. Então, por exemplo, se eu colocar ela aqui, ó, de frente para a gente, essa seria a nossa vista frontal, tá? Se a gente pegar ela e colocar ela aqui, ó, nessa vista lateral, olha o que ela representa. Eu vou até mudar aqui a exibição para a gente poder ver as arestas. Olha aqui toda a representação dela, como ela ficaria. Ah, professor, se eu pegar a vista superior, ela só vai mudar de posição, mas veja que o detalhamento que aparece é o mesmo de todas as vistas. Por exemplo, olha o que nós vamos fazer aqui. Vou passar um instante. Aqui ó, nós temos a peça, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Eu vou colocar essa aqui na vista isométrica. Tá aqui, ela na isometria. Essa daqui, ó, vamos para cá agora, que ela vai estar na isometria também. Só um instante. Ele está pegando a minha representação ali. Não quero zoom. Se eu pegar ela aqui na minha isometria, ele não está me deixando. Resumindo, se eu pegar essa peça aqui, essa e essa aqui que ele vai deixar ficar na isometria. Veja aqui a frontal, superior. Vamos colocar aí aqui a lateral aqui nessa aqui, ó. Elas ficariam todas praticamente similares, ou seja, essa superior com essa lateral, elas trazem as mesmas informações. Obrigatoriamente, eu não preciso desenhar as duas. Se eu já tenho as informações em uma, para que eu desenhar a outra, né? Então, basta uma vista frontal, ou lateral, ou superior, para a gente representar por completo o nosso objeto, a nossa peça. Ok? Então, voltando aqui, ó, para a nossa tela, o que nós temos aqui? A nossa vista frontal,
será essa, tá? E aí nós vamos aqui para a nossa folha. Se você for desenhar a vista frontal e a vista superior, recomendo você usar a sua folha no momento retrato, né? A folha em pé, opa, só alinhando aqui com a câmera. A folha em pé, porque eu vou desenhar a frontal, quando eu olhar de cima, ela vai estar rebatida um pouco mais abaixo. Se eu for trabalhar a vista lateral, eu posso trabalhar com a folha no paisagem, correto? Por quê? Porque eu vou desenhar a minha frontal, posteriormente a minha vista lateral. Então, você consegue um melhor aproveitamento na folha. Uma coisa muito interessante, que muitas pessoas às vezes esquecem, veja o tamanho da folha que você tem, e aí o pessoal costuma fazer um desenho pequeno, apenas numa região da folha, e fica difícil a interpretação, porque os detalhes vão ficar reduzidos, vão ficar ali presos, né, a um pequeno detalhamento. Quando você usa toda a sua folha, você está explanando de forma melhor, até facilita o seu desenho. Então, vamos trabalhar aqui, por exemplo, vista frontal e vista lateral da nossa peça. Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer a mão livre, não vou usar transferidor, não vou usar esquadro, não vou usar régua. Você vai ver que o esboço, por que você pode seguir as regras, trabalhando somente de forma manual. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vejo a divisão da minha folha, em questão dos dois espaços, ok? Sei mais ou menos o ponto médio aqui da minha folha, aonde vou fazer uma vista numa região e uma vista na outra região, tá? Pessoal, geralmente a gente traça um pouco mais leve de início, mas depois a gente reforça. Então, de início pode parecer que vocês não estão vendo o tracejado, mas depois a gente faz o nosso reforço. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar inicialmente a nossa vista frontal, ok? O que essa vista frontal ela vai trazer para a gente? Ela está de ponta cabeça para vocês? Teria que ter invertido essa imagem. Agora que eu entendi que ela está aparecendo de ponta cabeça para vocês. Mas não tem problema. Foi uma das configurações que eu estava mexendo e não consegui acertar. Mas vamos lá. Vocês vão conseguir entender porque eu desenho a linguagem universal. Quando eu olho na minha vista frontal, é justamente essa vista que tem aqui na minha tela, né? Ó. Eu vou replicar este meu elemento. Para eu replicar esse meu elemento, eu posso fazer recursos, uso de pequenas técnicas. Então, por exemplo, eu posso traçar levemente aqui uma linha central, aonde eu vou fazer já o alinhamento da minha peça em relação à distribuição homogênea, né? Eu fiz uma linha. Eu sei que uma certa distância vai ser a parte externa da minha peça. Essa mesma distância vou trabalhar nas outras projeções. Ok? Ah, professor, tudo isso aqui o senhor vai apagar depois? Fique tranquilo, o que for a aresta da peça vai ficar, o que não for a gente vai apagar. Sei que essas arestas aqui, que correspondem justamente a essa parte interna aqui, ó, da nossa peça, elas têm uma certa dimensão, então vou respeitar essas dimensões, né? Sei que ela tem uma aresta lateral, todas elas aqui. Inicialmente estou trabalhando traços mais leves, apenas, não uma única linha assim, né? Porque a gente está fazendo um esboço, inicialmente. Todo o trabalho, toda a atividade é à mão livre. Sei que a gente tem uma união dessa peça com essa, dessa peça com essa. O senhor não está ficando 100% redondo, cilíndrico, né? Nós estamos trabalhando com esquadro, trabalhando na mão livre. Esse é o intuito. Então, aqui a gente já tem um aproximado. Ah, esse aqui ficou muito feio, muito ruim. A gente pode ir lá apagar, né? Ó, vou botar uma borracha aqui também, e ir refazendo, né? Em função da sua distribuição. Tá? Então, inicialmente, a gente faz um pequeno alinhamento das nossas peças, vamos fazendo algumas correções em relação à distância, tamanho, e fazendo o posicionamento. Uma coisa que eu observo na nossa peça, aqui na outra tela, que esses dois elementos são alinhados, e eu posso ver também que mais ou menos esse furo central, ele está na mesma distância aqui, ó, dessa peça, né? Então, aqui, ó, como se eu tivesse um alinhamento entre essas duas, aqui também já vai ser, ó, o alinhamento de quem? Desse meu furo central, né? Eu estou usando referências da peça para facilitar o meu esboço à mão livre. Professor, o senhor está fazendo toda a mão livre. Se eu fizesse isso aqui no papel milimetrado, seria muito mais fácil? Com certeza. Por quê? O papel milimetrado, eu já ia usar as próprias linhas do papel milimetrado para determinar toda essa região. Eu conseguiria ver aqui o meu alinhamento, ó, corretamente. Esse outro corretamente, o alinhamento. Eu contaria quantos quadrantes eu tenho do centro até aqui, seria o mesmo lado, daqui para cá, né? Então, o papel milimetrado, quando a gente olha ele, só voltar aqui
a tela para vocês observarem. Quando a gente volta ele aqui, vou passar um instantinho que eu fechei ele aqui. O papel milimetrado aqui, então, ó, eu vou determinar, né, por meio desses tracinhos, onde seria aquela minha primeiro encaixe, a parte cilíndrica, onde estaria o segundo. Então, o papel ele vai nos auxiliar justamente nessa decisão de informações, ok? Pessoal, se alguém não estiver entendendo, só perguntar. Esse aqui, tá? Então, já fiz essa primeira distribuição. Quando eu olhar externamente a ela aqui, ó, eu tenho uma outra peça, né? Uma outra parte cilíndrica. Eu posso puxando aqui minha peça. O professor está meio ovalado. Eu também, pessoal, estou trabalhando aqui de uma forma de paralaxe, tá? Eu estou em diagonal ao meu desenho. Eu não estou vendo ele de vista superior. Vocês também estão vendo um pouquinho diagonal. A câmera está um pouco fora. Se ela estivesse alinhada, não tinha como filmar ela aqui. Então, existe uma paralaxe, né? Que nada mais é do que a gente olhar de forma inclinada o desenho também. Professor, aqui ficou meio estranho. Tudo bem, a gente vai reforçar aqui, vai refazendo todas essas carinhas. Professor, está cheio de riscos a mais, não tem problema, a gente vai fazer essa correção. Se a gente observar aqui a nossa peça, a gente tem mais uma esboço aqui, né? Ó, essa linha externa também sendo apresentada. O que é essa linha externa? É o final do fillet aqui de fora, né? Ó. Posso fazer a marcação da minha peça e vou traçando ela aqui a fim de montar essa estrutura. O senhor está meio estranho a sua peça, não tem problema. A partir de agora, a gente vai começar a fazer o traçado original. E o que não for da peça, a gente retira. Como assim? Então, vamos lá. Ó. Isso aqui seria primeiro real encaixe, segundo aqui, não. Estamos traçando já as linhas definitivas da nossa peça. Aí, esse alinhamento aqui, eu vou fazendo ele seguindo aí o meu roteiro. Ó. E aí, nós vamos dando origem à nossa peça, tá? Reforçando ela. Essas linhas traçadas inicialmente, elas estão aqui apenas como orientação, né? Para eu entender no plano espacial e começar a encaixar os meus elementos. Se ficou um pouquinho ruim, a gente apaga e refaz por caso. Eu já tenho meu outro alinhamento. Na parte interna, nós temos nosso furo aqui, ó. Né, ó. Então, temos o nosso furo central. O professor ficou meio fora de centro aqui, né? Ó. Posso apagar e corrigir. Como é só uma instrução, eu não estou trabalhando para milimetrado, quando eu tirar esse centro aqui, ela vai vir para o centro. Parte externa aqui da nossa peça, ó. E que ficou meio feio, mas a gente vai corrigir. E a terceira parte aqui, ó. Opa, a ligação ficou tranquila. Antes da gente terminar aqui, eu vou apagar todas as linhas que não fazem parte do desenho que a gente usou como instrução. O professor está apagando algumas linhas aí originais da peça, não tem problema, a gente vai reforçar já já elas aí. Né? Aqui, ó. Tudo tranquilo, pessoal, até o momento? Para a compreensão? Tranquilo. Legal. Tranquilo. Então, a gente vai só acompanhar. Professor, mas eu sou engenheiro, você é engenheiro, por que eu preciso desenhar a mão livre? Você precisa se comunicar, né? Transmitir informações, entender informações, avaliar, né? Desenhos, croquis de outras pessoas, de outros projetos. Ficou estranho, vou corrigir aqui, ó. Tudo isso é uma forma de exercício. E a gente vai fazer aqui o reforço da nossa peça. Fizemos nossa vista frontal. Nossa vista frontal, ela apresenta todos esses detalhes dessa peça. Ela não traz aqui nenhuma aresta oculta, né? Então, como a gente está olhando aqui de frente para a nossa peça, a gente vê que está tudo aí. Nós vamos fazer uma vista lateral. Se eu colocar, ó, meu campo de visão desse lado aqui, ó, como a gente está olhando aqui, né? Aqui eu tenho quem? Minha lateral esquerda, né? O que eu estou olhando. Se essa é a minha lateral esquerda de observação, o que acontece? Ela está projetada aonde? Na direita. Então, se eu estou olhando aqui na esquerda, quando eu olhar lá, o que eu vou ver?
a minha peça dessa forma. Legal. O que é interessante a gente observar aqui, tá? Essa nossa peça aqui, ó, quando eu fizer a projeção dela aqui, muitas coisas serão respeitadas, como, por exemplo, ó, essa altura dela aqui, ó, né, ó, essa altura dela, opa, ela é respeitada, por quê? Porque elas têm que ter a mesma proporção, né? Então, faço um pequeno traçado aqui apenas por orientação. Sei que na vista traseira aqui dela, na lateral, né, ela tem uma linha que vai de fora a fora, tá? Na parte traseira. Ela tem uma certa espessura aqui, ó, da peça, também que vai de fora a fora. Estou levando em consideração esse desenho aqui do lado. Esse aqui, né, ó, que está na tela do lado aí. Nessa mesma largura aqui, cuidado, não é aqui, nessa aqui, né, ó. Eu tenho quem? O alinhamento aqui, ó, desse meu rebaixo, desse meu eixo, né, desse meu prolongamento aqui, ó, tá? Tenho aqui também o nosso furo. Opa, mas o furo não é visível agora, não tem problema. Aí essa parte externa é justamente um arredondamento que acontece aqui, ó, né, ó, que ele faz aqui nessas duas peças. Legal, temos um arredondamento ali. Aqui é a finalização da nossa peça. O que mais a gente está vendo, observando a nossa peça? Ah, esse encaixe aqui, ó, ele aparece bem aqui, ó, né, ó, aqui e aqui. A gente está olhando ele ali, né, ó. Ah, professor, e agora? Desenhei a minha peça. Inicialmente, vamos apagar as linhas que nós não vamos utilizar. Então, essa aqui de guia aqui, ó, a gente não vai utilizar. Nem essa. Vou apagar essa aqui também. E essa também. Aqui de dentro, ó. Essa linha aqui, ela aparece no desenho? Aparece. Eu vou apagar só essa aqui que não aparece, mas vou complementar nas outras. Melhorar essa aqui. Vocês vão entender já já, só um instante. Também ficou meio grosseiro, vamos corrigir isso aqui. Então, vamos lá. A vista que nós estamos vendo da nossa peça aqui na tela, ela é dessa forma. Pessoal, nós estamos fazendo sem régua, tá? Se você fizer isso com uma régua, já vai facilitar demais a sua vida. Se você não tem um régua, você deve ter uma tampa, algum objeto plano aí que você possa trabalhar com o intuito de auxiliar no paralelismo de retas, de linhas, né? Opa. Tiramos aqui. Legal. Está completa a nossa peça? Não. Por que não? Quando a gente faz o desenho técnico, nós precisamos representar tanto as arestas visíveis quanto as arestas invisíveis. A peça meio inclinada para cá, né? Vamos lá. O que eu tenho de aresta invisível nessa peça? Primeiramente... Professor, Opa, pois não? tá faltando uma aresta visível. Opa, vamos lá. Qual Em seria cima da ela? parte inclinada. Essa aqui? É, Aqui conectando você no outro fala, lado. né? É. Ah, legal, entendi. Justamente. Quando você tem a transição, muito interessante. Eu não vi quem falou, porque minhas telas estão ocultas algumas aqui. Aqui realmente tem uma aresta aqui, ó. O que acontece? Quando que surge uma aresta? Quando você tem mudanças de planos. Aqui eu tenho um plano cilíndrico, né, que é a parte dessa parte cilíndrica, e aqui a gente tem um plano cilíndrico, só que inclinado. Ou seja, são planos distintos. Legal, ó. Tem justamente essa aresta aqui faltando. Show de bola. Agora sim, podemos ir para as ocultas, né? O que nós temos de oculto aqui? Nós sabemos que, ó, tem esses dois rebaixos de cada lado. Nessa altura aqui dele, ó, então eu tenho aqui uma aresta pontilhada, que corresponde quem? Esse rebaixo aqui, ó. Aqui embaixo, mesma coisa, ó. Estamos aqui, uma aresta pontilhada. O que mais? Nosso furo central. Nosso furo está alinhado com essa peça que a gente viu aqui desde o início, né? Ó. Então, a partir dela aqui, ó, nós podemos traçar aí nossa linha pontilhada. Não está tão centralizado, mas a gente trouxe no intuito. Ele ficou um pouquinho mais fino aqui, que isso aqui poderia vir para cá, a gente corrige fácil. Já apaga aqui. Corrigimos, né?
essas linhas. Tudo isso, pessoal, no papel milimetrado, ele facilita porque você tem referências, né? Aqui a gente está fazendo ele à mão livre. Ou seja, com essas duas vistas, vista frontal e aqui a vista da lateral esquerda, nós conseguimos o quê? Que está na direita, né? Fazer o completo detalhamento da nossa peça. Se a gente observar essa nossa peça aqui eu consigo fazer todo o posicionamento. Professor, mas quando o senhor desenhou sua peça lá, dentro do... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Vai aparecer no cantinho para vocês, ó, legal. Quando vocês viram aqui o detalhamento da peça, foi colocada apenas uma medida. Tranquilo. Olha qual é a jogada. Quando você coloca uma medida só, quando você determinar aqui, por exemplo, eu vou determinar então aqui tantos quadradinhos do papel milimetrado para representar os meus 30 milímetros aqui, né? Ó, como está lá? Aí eu vejo quantos eu determinei para cá, quantos eu determinei para cá, e assim por diante. Ou seja, eu consigo ir adotando valores para a nossa peça. Isso é uma outra aptidão que nós temos que começar a desenvolver. Ou seja, a gente não vai só copiar peças, nós vamos começar a criar peças. A partir do momento que você começa a criar as peças, você está ali também trazendo, né, aprendendo toda essa parte da engenharia, que é justamente você desenvolver, você criar. Um instante. Pronto. Opa. Então, estamos aqui. A partir do momento que você determinou o papel milimetrado, todas essas partes, você pode ir para onde? Para o seu SolidWorks e desenhar a sua peça. Porque a partir do momento que você desenhar ela, um instante. A partir do momento que você desenhar ela, vou voltar ela aqui para o estado original dela, você pode tirar a prova real. O que seria a prova real da nossa peça? Eu colocar ela na exibição da vista que nós escolhemos, colocar as arestas visíveis e invisíveis opostas, ou seja, ó, esse desenho é justamente quem? Um instante. Olha lá, é justamente... Um instante. Esse aqui, ó, que nós temos aqui, ó, é justamente ele, ó, né? Olha aqui o nosso lateral esquerdo. Se eu voltar aqui na nossa peça, o SolidWorks, eu vou ver desse lado. Então, quando eu fizer aqui a projeção dela, ó, posso até usar o mesmo... Está aqui. E aí eu vejo, ó, olha aqui a linha pontilhada, olha aqui a aresta pontilhada ó, na sequência, olha aqui, ó, aquele plano que a gente falou, né? Ó, todo o detalhamento da nossa... Professor, tem uma linha pontilhada aqui do outro lado, isso é um erro de desenho, que ela tecnicamente estaria em cima dessa outra aqui, né? Ela fica oculta ali. Então, a gente tem aqui o detalhamento dessa nossa peça, similar ao que a gente vê aqui. Olha aqui, ó. Né? Detalhamento. Ou seja, a proposta para vocês é justamente pegar... Vamos, calma, que nós vamos ativar aqui. Pegar as projeções que a gente tem aqui no nosso proposta, são 5 pecinhas. Então, é vocês se familiarizarem com a ação. Vocês vão pegar essa peça, vejam que tem apenas uma medida e ela está na isometria. Você vai determinar qual é a vista frontal e, a partir da sua vista frontal, determinar quais são as vistas necessárias para o completo detalhamento da peça. Professor, eu vou colocar horizontal, vertical. A decisão é de vocês, como posicionar. Lembrando que, se a minha frontal está aqui, né? Eu vou usar minha lateral esquerda, então ela está na direita, minha lateral direita vai estar aqui, né? Se a minha vista frontal está aqui, a minha superior está onde? Está aqui, embaixo. Cuidado, desenhei minha frontal aqui, ó, no meio, e agora eu quero fazer uma vista lateral. Minha vista lateral ficou aqui, ó, fora do papel. Está errado.
você faz seu planejamento. Professor, posso virar a folha? Pode, não tem problema, tá? E aí vocês vão fazer a estratégia dessa primeira peça, dessa segunda peça, replicar essa que a gente fez agora, ó, terceira peça. Muito fácil. Professor, eu vou determinar um quadradinho desse aqui, ó, como sendo esse encaixe. Sem problemas. Usa ele, você já tem a medida do outro. Se você colocar aqui número ímpar entre elas, essa central aqui já vai ser outro. E aí você consegue montar facilmente a sua estrutura. É muito mais fácil você trabalhar com papel milimetrado do que com papel em branco. Quarta peça, e, professor, e a montagem? A montagem você vai trabalhar ela como vistas também. Então, se a gente vier aqui, ó, só um instante. Então, essa aqui é a nossa vista aqui dessa pecinha. Eu posso também pegar aqui ela e pegar a montagem, ó. Essa montagem que está representada para vocês, ela está desenhada aqui no software também. Ah, como ficaria a minha vista frontal? Não sei, né? Talvez eu adotaria essa aqui como frontal. Ah, então eu vou desenhar todas essas geometrias, assim, ó, elemento de fixação, parafuso, arruela, moeda de corrente. Ah, professor, minha vista lateral, como ficaria? Tá aqui, ó. Olha a vista lateral. Ah, eu vou precisar de uma superior ou uma inferior. Ah, então você quer uma superior? Ó, como ficaria a superior? Tá aqui, ó. Né? E a inferior? Está aqui, ó. Tá aí. Ou seja, vocês vão fazer a estratégia de desenhar todas essas pecinhas para exercitar nosso trabalho. Tranquilo? Pessoal, reforçando, não é para entrega. Essa atividade ela tem reforço do aprendizado. Como a gente fez a aula passada, no final da aula a gente teve alguns pequenos questionamentos, alguns exercícios, tudo aquilo ali é reforço do aprendizado. Na hora que nós formos trabalhar a parte de validação, de nota, esses conhecimentos serão exigidos, ok? Deu para entender a lógica da nossa proposta da aula de hoje? Deu, professor. Legal. Pessoal, são 6h10. Nós temos até às 19 horas. Qual que é o intuito? Vocês começarem a trabalhar. Lá no na disciplina, nesse momento, vocês teriam recebendo isso aqui impresso. Hoje, vocês estão recebendo isso aqui de forma virtual, por causa do nosso distanciamento, mas vocês receberiam impresso para começar a desenhar as peças, tá? E aí, até às 7 horas, conseguiria fazer todas ou as principais. Principais não, até onde conseguir evoluir. Tranquilo? Pessoal, então utilizem o tempo, né? Agora, final da aula, para vocês desenvolverem essa atividade, para poderem chegar onde puderem. Então, até o papel milimetrado aqui atrás de mim, aqui, que ele está pegando o chroma aqui. Ok? Alguma dúvida? Só uma coisa, professor, por gentileza, eu cheguei agora, peço desculpas, inclusive. Não, Isso aí é tranquilo. para desenhar a mão livre, é isso? E não no Isso, mão SolidWorks? livre. Exatamente. Eu vou deixar, Jorge, já o link do vídeo lá no próprio AVA aqui da disciplina, aí você vai conseguir enxergar e entender a lógica. A gente tem uma apresentação aqui atrás de peças, né, o que nós propomos, já está lá no AVA esse aqui, são 5 pecinhas, a gente pegou essa aqui, ó, fez a mão livre aqui do lado agora, para mostrar que só com uma lapiseira mesmo você consegue fazer as vistas. Se você usar o papel milimetrado, facilita. Se você tiver uma régua, até se for uma régua de propaganda mesmo, aqui, ó, tem uma aqui, facilita, entendeu? Tudo isso ajuda no desenvolvimento, para a gente começar também a pegar essa aptidão à mão livre, que é um conhecimento que nós temos que ter. E aí, não é para entrega. Essa atividade, ela está lá no AVA. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se é essa minha tela aqui. Pronto, essa aqui do AVA. Só um instantinho. Preciso me consertar aqui. Aqui no AVA, ó, nós temos já ela aqui apresentada. Temos o PDF 3D em moleza, de todas as peças aqui, ó, que você vai abrir, igual aquela que a gente apresentou agora há pouco. Então, aqui, ó, quando a gente fez essa mão livre, a gente viu
Só um instante. Deixa eu ver aqui. Vixe, eu sumi aqui. Estou voltando. Pronto. A gente viu ela aqui, ó, o PDF 3D, né? Ó, poder mexer ela, tirar dúvidas, vista, posicionamento. E aí vocês vão exercitar isso aí agora dentro do AVA aqui, dentro, né, da vocês, para gerar essa aptidão. Tranquilo? Pessoal, vou disponibilizar já para vocês o link dessa nossa aula que está sendo gravada aqui, acabou dando certo, para vocês entenderem a lógica. Tranquilo? Algum questionamento a mais? Não, professor, só uma dúvida. As Vamos lá. aulas vão ser divididas em manual e no, só quero falar aplicativo, e no programa, é isso? Não é que é Por exemplo, as dividido. avaliações. Não é que é dividido. Ah, você fala na avaliação? Isso. Tem, Porque a gente está será? aprendendo tanto na mão livre, né, desenho manual, como No no software. programa. Isso. Ah, Vamos lá. Essa parte que a gente viu hoje, eu considero ela teórica, tá? Então, vamos dar um exemplo. Teremos uma atividade avaliativa, e aí lá dentro das atividades terão perguntas, igual a gente viu aula passada, né? Associações, identificações, e uma das questões é você entregar uma das vistas de uma peça proposta. Entendeu? Isso seria teórico. O prático seria aplicando o software. entendi, professor. Obrigada. Tranquilo? Pessoal, por favor, os nomes e matrículas aqui no chat para a gente gerar a nossa lista de frequência. Pessoal, a aula não está acabando mais cedo. Nós estamos dando um tempo para vocês desenvolverem a atividade. Então, abram o AVA agora, peguem uma folha de caderno. A pessoa não tem uma folha em branco, use uma folha de caderno. Professor, não tem onde escrever, risca a parede e depois a gente apaga. Mas vocês comecem a exercitar aí as atividades, essa aptidão à mão livre, para ir gerando expertise. Caso tenham alguma dúvida, basta mandar uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu estou aí online respondendo vocês. Ok? Ok, professor. Beleza, professor. Legal, pessoal. Então, obrigado pela atenção. Caso não dê para fazer todas hoje, temos o fim de semana aí para fazer algumas. Nos encontramos terça-feira na nossa próxima aula. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, questionamento, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, professor. Até terça. Valeu, professor. Até Boa terça. noite.